Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Oi, gente, tudo bom? Começamos mais uma editoria de saúde estética. Eu sou a Samília Penteado. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra Amaral. E eu sou a Minda Chaves. Hoje temos uma convidada especial aqui, né? Oi, gente, eu sou Mayara Maier, da Editoria de Política. A editoria de política é carteirinha batida aqui no podcast Saúde seja Estética. bem-vinda, Sempre Mai. estão por aqui. Bem-vinda, Mai. Obrigada. Qual que é o nosso assunto de hoje, meninas? Hoje nós vamos falar sobre depressão. Alguém pode explicar o que é depressão? Depressão. Então, depressão ela é um distúrbio afetivo que ela é caracterizado como uma doença da mente. E tem vários sintomas. Muita gente diz, depressão não tem uma causa, digamos que específica, assim. São várias as causas de depressão. Podem ser causas nítidas, tipo algo que aconteceu muito grave na família, ou alguma tragédia, ou ela pode surgir do nada. A depressão ela não tem algo assim como as outras doenças, tipo a gripe, ou os outros vírus. A depressão ela não tem uma característica assim. Uma diferença entre tristeza e depressão é que quando você está triste, você consegue definir o porquê você está triste. É porque aconteceu alguma coisa, você está triste com você mesmo, você está se autodepreciando ou alguma ação que você fez ou com outras pessoas. Agora, na depressão, você não consegue achar um ponto exato por que você ficou assim. Então, é difícil para a pessoa entender por que ela está assim e procurar ajuda, né, para se curar. Tanto que a depressão, algumas pessoas acham que é só a tristeza, você estar triste, o sentido ali da tristeza. Mas a depressão, ela não é isso. Ela é caracterizada muitas vezes pela falta de vontade, de você saber que você precisa fazer e não conseguir fazer. Essa falta de vontade, exemplo, como antes da pessoa ter depressão, ela tinha vontade de, sei lá, sair correr. Agora que a gente, aproveitando falar que a gente começou a correr aqui. Saúde estética tem que dar um bom exemplo, né? Mas se a pessoa antes gostava de correr, quando ela fica com depressão, ela vai ficando, não vai tendo mais aquela vontade, aquela alegria que ela tinha por essas atividades vão ficando para trás. E isso é um dos sintomas também de quem tem depressão. Por mais que você goste de fazer uma atividade, você acaba não fazendo ela, você acaba ficando triste e sem vontade de fazer. Você pode gostar muito de alguma coisa, mas você não consegue mais. Entre essa diferença de tristeza e depressão, a depressão ela se instala e se ela não for tratada, ela pode piorar cada vez mais, levando aos 3 estágios, que é o leve, o moderado e o grave. Só que as características da depressão, os sintomas, eles não são só essa falta de vontade. Eles são a apatia, que seria a falta de vontade, a falta de motivação, mas medos que não existiam antes. Tipo, você tem medo de coisas que nunca fizeram diferença na sua vida, que não eram parte dela e, de repente, surgem. Eu acho que até a ansiedade está junto na depressão, né? Eu lembro que, assim, a minha mãe tem depressão, mas ela já está, assim, bem melhor, porque já faz muitos anos que ela toma remédio. Mas quando ela começou, assim, ter o pico, assim, da doença, que foi bem ruim, ela tinha, assim, junto com a ansiedade, um medo de ficar junto com várias pessoas, sabe? Porque aquilo trazia muita insegurança, eu acho, ou dava uma coisa estranha nela, que ela tinha que sair de lá, porque ficava com medo, uma sensação estranha. Já que você... Oi, perdão. Pode Desculpa, ela tinha até medo, assim, quando a gente tava andando de carro na BR, ela tinha que ficar se segurando, porque ela achava que a gente ia bater o carro logo, uma coisa bem estranha, assim. Nossa, já que você citou que sua mãe teve, a minha mãe também teve, acho que as meninas aqui também têm vários casos. A minha mãe, ela se trancava no quarto, ela não ficava perto de... Aliás, ela ainda tem, né? Só que, às vezes, dá o surto e depois tem época que ela fica, tipo, muito calma. E aí, ela quer se trancar, ela começa a chorar e não quer falar com ninguém. E, tipo, ela fica sem comer e ela fica o tempo inteiro no quarto. E se a gente for falar com ela, ela fica muito nervosa. É melhor deixar ela quietinha, sabe? Mas aí ela toma o remédio, toda noite toma o remédio. Vocês citaram, meninas, uma das características da depressão é essa ansiedade e a angústia, essa insegurança, uma sensação de vazio que leva as pessoas a se afastarem muitas vezes de quem é mais próximo. Por isso que a depressão, as pessoas elas acabam tendo um isolamento. E a questão da ansiedade, a depressão ela vem acompanhada muitas vezes de outros distúrbios, como a bipolaridade, que eu tenho uma amiga que ela tem tanto depressão como bipolaridade e ansiedade. Tipo, desde os 14 anos, assim. E é muito importante a questão da família nesses casos, porque nem a Alessandra falou, a mãe dela se tranca no quarto. A sua mãe, ela tem tinha uma certa insegurança. A minha mãe, ela tinha um caso diferente também, porque a minha mãe, ela se trancava no quarto e ela canalizava o ódio dela só para uma pessoa, sabe? Ela não conversava com ninguém, ela conversava só com o meu pai e ela só brigava. Então, é uma questão que cada caso
ele acontece de uma maneira diferente. Então, não tem como você medir assim, a depressão afeta todos de uma certa maneira. Depende muito da relação que essa pessoa tem com os familiares, do apoio que ela vai ter, de como isso caracteriza. Vocês falaram da diferença entre tristeza e depressão. Eu li alguma vez que a depressão é uma tristeza prolongada. Ela nunca passa. No começo você tem até um motivo, que é quando liga a chave, né? Que nem a morte de um parente querido. Aí você começa com aquela tristeza e você acha que logo vai passar. E aquela tristeza não passa e não passa. E você não tem mais motivo para ficar triste, mas você continua triste. Então, isso é a depressão. E é algo fora do controle da pessoa. Por isso que, meu Deus do céu, eu não sei como tem algum ser humano que é capaz de chegar para alguém que tem depressão e falar: por que você não fica feliz? Por que você não tem... Nossa, mas você não tenta. Você não tenta, você tem que ter vontade. Não é assim. A depressão ela vai muito além até dos sintomas psicológicos. E só piora, porque a pessoa começa a se sentir culpada e ela tá até tentando sair daquilo e não consegue. Sim, o pior é que lá em casa, tipo, a minha mãe, ela sabe que ela tem. Só que, assim, quando dá o distúrbio dela, assim, o surto, ela fica louca, tipo, ela começa a colocar a culpa em todo mundo. Por exemplo, ela coloca a culpa no meu pai, nas minhas irmãs, e aí ela começa a brigar com todo mundo. Só que a gente sabe já que ela tem essa doença, então a gente tenta controlar. E, tipo, as minhas irmãs são muito estouradas. Por exemplo, uma delas é mais estourada ainda. Então ela, tipo, esquece que a minha mãe tem a doença e começa a falar, xingar, sabe? Falar assim, eu não quero, mas, sabe? Só que a minha mãe sabe que ela tem, só que quando dá o surto, ela esquece que ela tem. É fora do controle, Nossa, ela não pode controlar isso. E aí, quando ela consegue se recuperar, ela começa a pesquisar as coisas e manda pra mim. Fala, olha, filho, que eu tinha e tal, sabe? E ela tenta mostrar que o que ela tava fazendo não era culpa dela, sabe? Até que a depressão ela vai muito além desses sintomas só psicológicos. Ela acaba trazendo alguns sintomas físicos, como dor de barriga, azia, muita dor de cabeça, dores no corpo, uma pressão no peito. Eu acho que é um dos mais comuns, assim. Pessoas que têm depressão sentir aquela pressão no peito, aquele aperto, assim, como se algo ruim fosse acontecer. Gente, e a depressão, ela não tem idade. Inclusive, ela atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, a estimativa é de que 5,8% da população seja afetada pela doença. Inclusive, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante no mundo. Você falou, ela também atinge muitas crianças. Estima-se que cerca de 6% das crianças vão ter depressão até os 12 anos ou tenham. Isso é muito triste, porque se para um adulto que já tem consciência já é difícil, imagina para uma criança. Eu acho que isso de atingir tantas pessoas até 2020, eu estava vendo uma matéria esses dias que era que o vício da internet pode ajudar com que você tenha depressão, porque você fica muito ansioso, você fica naquela expectativa de entrar no Facebook e alguma outra rede social, aí você pode ter sintomas de ansiedade, como eu já falei, e isso pode ficar deprimido também. Isso, se prolongar por mais de 2 semanas, pode ser depressão. É uma necessidade, na verdade, que nós estamos desenvolvendo muito de estar todo o tempo conectado. Você sempre tem que saber de tudo. E se você não sabe... Tanto que na faculdade mesmo, a gente sempre tá na aula, mas ao menos uma vez, assim, 2, 10, você entra no WhatsApp ou no Twitter ou em alguma rede social, porque você não consegue ficar o tempo todo prestando atenção. Tenta ficar 1 dia, 2 sem internet, vai dando uma carência enorme, porque a pessoa está ali acostumada o tempo inteiro a estar se relacionando com outras pessoas, mesmo que indiretamente, como no Twitter, lendo tweets dos outros. Aí você fica um tempo sem isso, você vai dando uma ansiedade se isso se prolonga, né? Isso é muito prejudicial para a mente, porque às vezes você lê coisas que você não gosta, ou coisas que te afetam muito, e vai causando um mal-estar também. Mas essa coisa de ficar sem a internet por alguns dias, assim, passou uns 3 dias, você já vai ficando mais calma, eu acho. Eu vejo por mim, quando eu fico algum tempo sem internet ou sem celular, eu vou ficando muito mais calma, eu começo a, sentir mais a vida, sabe? É uma sensação de leveza que você sente. Gente, também tem a relação entre o suicídio e a depressão. Quando o caso... Estamos no Setembro Amarelo, né, gente? É importante falar sobre isso. Ou quando o caso está muito alto, assim, está grave já da depressão, a pessoa, ela tipo, por exemplo, ela é candidata a um fator, tipo, de querer tirar a vida dela, sabe? Então, ela vai ser mais ainda que ela vai querer se Aumenta suicidar. muito. E você falou dessa questão... Não tem nada muito a ver com suicídio, mas uma pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria e Neurociência
de um colégio de Londres, no Reino Unido, fez uma pesquisa esse ano inédita até agora, que ele estudou como que mulheres grávidas com depressão afetam os bebês. Porque gravidez e depressão é um assunto, às vezes, muito polêmico, porque tem aquele certo ar em volta da gravidez de que você precisa estar feliz e que você deve estar feliz independente da situação, você tem que amar o seu bebê. Você tem que estar feliz no parto, mesmo sofrendo uma dor horrível. Sim, existe muito depressão pós-parto. Então, e esse estudo ele acompanhou 106 mulheres grávidas a partir da 25ª semana. Sendo que 49 delas foram diagnosticadas com depressão. E, a depressão na gravidez é um assunto que as mulheres elas têm e elas não falam. E esse estudo ele indicou que isso afeta muito os bebês. Mulheres que tiveram depressão, os bebês nasceram antes. E depois quando eles começaram a tomar medicamentos e tal, eles tinham eles liberavam um hormônio que era quando a pessoa está assustado por causa desses medicamentos, e eles choravam mais. Eram bebês mais chorões, mais sensíveis. Isso afeta possivelmente o bebê até a sua idade adulta. Você falou que você pode ter depressão na gravidez também. Eu vi que um outro grupo de pessoas que também está mais suscetível a ter depressão são os cuidadores e pacientes com Alzheimer, porque eles ficam muito... eles ficam desgastados emocionalmente, uma sobrecarga emocional também. Aí, sobre um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP, eu estou olhando aqui para vocês, gente, mas essas pessoas apresentaram sintomas de ansiedade, e eles têm cerca de 5 vezes mais chance de ter depressão, gente, do que uma sabe pessoa quando grávida. liga uma chavinha? O meu vizinho, ele tem Alzheimer e tem a sogra dele que cuida dele. Aí, esses dias, ela estava conversando com a Dayara também, e ela falou que ela não aguenta mais, que está sufocando ela cuidar dele sempre, porque ela tem que lembrar ele de tudo. Ela tem que lembrar ele de ir ao banheiro, tem que lembrar ele de tomar água, tem que lembrar ele de sair da cama. Ele não faz nada. Ele simplesmente esquece de fazer tudo, e isso está sobrecarregando ela. E essa questão liga também com o caso de suicídio que a Alessandra falou. Os pais da minha cunhada, da mãe da minha cunhada, a avó dela tinha Alzheimer. E ela teve Alzheimer durante muitos anos. E ela, lembrava só da idade jovem dela, ela via querendo ir embora, guardava as coisas. E o marido dela e a filha ajudavam a cuidar. Só que para o marido dela era muito desgastante. Ele acabou desenvolvendo Alzheimer e se enforcou na área da casa. E na questão do suicídio, gente, é muito importante a gente estar atento a sinais de que a pessoa está com depressão, de que a pessoa vai cometer o suicídio. É aquela pessoa que quer ficar sozinha o tempo inteiro, que quer dormir muito ou que não dorme nada. É sempre os extremos, ou que a pessoa fala que queria dormir para sempre, que queria dormir e não acordar. Ela fala que ela pode falar que acha que a companhia dela não é mais necessária, que ela gostaria de acabar com tudo. Que ela não faz falta para ninguém. Pois é. A minha mãe é bem assim. É uma característica muito marcante de pessoas que têm depressão, eles acharem que estão incomodando. Eles sempre têm aquele sentimento de que estão incomodando alguém, que chegar perto Pedem desculpa por tudo. Pede desculpa por tudo, sempre se acha um peso na vida de outras pessoas, e eles acabam com isso afastando as outras pessoas, só que é algo involuntário. Por isso que você ficar falando, você não melhora porque não quer, ou parar de tomar os remédios também, tenta sair acaba dessa piorando a casa, situação. porque se você ficar mais em casa, daí que vai piorar. Se fala isso para a pessoa que não consegue fazer nada, que não consegue sair de casa, é muito difícil. Então, o importante é mesmo ir no médico para você ter essa avaliação médica, para ver se é depressão mesmo, e começar a tomar os medicamentos, se E for a necessário. família mostrar apoio também. Você apoiar esse paciente é muito importante. E a primeira forma de tratamento recomendada para a depressão é a terapia. A psicoterapia, que é feita com os psicólogos, psiquiatras. Então, é sempre importante. E como você mesma falou, ele tem vários estágios. Então, os remédios, tem uns que são muito fortes. E é importante você procurar um bom profissional. Porque eu já vi casos de que a pessoa estava no estágio inicial da depressão. E não precisou tomar remédio, né? Não, o profissional deu um dos remédios mais fortes que tinha. Ela ficava totalmente dopada. Isso aconteceu com a minha mãe. Ela tomava muitos remédios e muito fortes. Aí chegou um tempo que ela resolveu parar. Porque ela não melhorava. Isso piorava, ela só na estava verdade. piorando. Ela engordou muito. E aí ela parou
com os remédios. Não façam isso, gente, que é muito perigoso. E ela começou a praticar exercícios físicos e começou a fazer zumba. E ela melhorou, emagreceu e melhorou muito depois disso. Mas, gente, o importante mesmo é você procurar um bom profissional. A família dá apoio para essa pessoa que apresenta sintomas de depressão. As pessoas ajudarem no tratamento, quem está próximo. E se você acha que está com algum desses sintomas, você fale com alguém. Não guarde isso para você, porque pode ser pior. Isso pode crescer e você pode até pensar em suicídio. Porque você não é um peso para ninguém. Isso aí. Queremos agradecer a nossa convidada Obrigada. especial. Eu que agradeço pelo convite. É isso, gente. Até a próxima. Curta nossa página no Facebook. É facebook.com/GorpaCast. Se inscreve no canal do YouTube, que é Equipe GorpaCast. Manda sugestões, comentários, curte lá. É isso, gente. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau.